Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Reflexão Diária. Desde já é um prazer imenso estar aqui com vocês e hoje nós vamos dar continuidade à série Desvendando os Salmos e hoje o tema é o Deus Criador e estaremos nos debruçando à luz da Palavra de Deus no Salmo de número 8. Eu estarei lendo e eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu o puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Pessoal, olhando esse salmo, a gente consegue elencar alguns aspectos que eu vou estar compartilhando com vocês. E o primeiro é sobre o poder de Deus. Quando nós falamos de um Deus criador, nós precisamos analisar as escrituras e o salmista ele nos ensina sobre a compreensão da magnitude do poder de Deus. Não podemos deixar de destacar que no início deste salmo é justamente uma declaração que o salmista faz perante o Senhor. Ele fala: Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra, que puseste a glória sobre os céus. É como se o salmista ele estivesse olhando, ele estivesse parado em um monte, olhando toda aquela criação, toda aquela natureza, contemplando o céu com aquele esplendor, com o sol, e ele vê aquela paisagem linda, maravilhosa, e ele fala: meu Deus, eu não consigo mensurar um Deus tão perfeito que fez isso, porque a natureza, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Aí você vê as nuvens no céu, você vê as aves voando, você vê o sol com aquele esplendor dele, e você vê todas as matas, a natureza, e ele começa a contemplar a magnitude, o esplendor que existe nesta terra, que existe justamente, não somente sobre a terra, mas sobre os céus. E isso reflete muito sobre a questão do estudo do universo, que a gente vê só aquilo que é tangível para a gente consegue ver o céu, né? Conseguimos ver aquilo, um alcance de cerca de 20 quilômetros, vamos dar um exemplo. Mas ele fala também sobre a questão da glória que há nos céus. Agora tu imagina o que existe no universo. Por muito tempo, né, na história, tiveram estudos querendo saber se o universo ele tem fim, se ele tem começo, meio e fim. E até hoje não se descobriu o fim do universo, porque o universo ele é infinito. E por ele ser infinito, a gente não consegue mapeá-lo, a gente não consegue entender com os olhos naturais. E fora a parte, o céu espiritual, o céu sobrenatural, onde vivem, né, os anjos, onde Deus encontra-se com os seus anjos, com seus querubins, serafins, arcanjos. Então, ele reflete sobre isso. Não é à toa que nós vamos para o segundo aspecto, mas salientando aqui o Deus Criador. Para entendermos sobre o Deus Criador, precisamos reconhecer o seu poder, afirmar que ele é todo-poderoso, que ele sim é capaz de criar céus, terra, e de tal forma que nós, como criaturas, não conseguimos mensurar, mas sim admirar. Sobrenatural é o segundo aspecto que eu gostaria de elencar. No verso 3, ele fala sobre a questão do quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, que é o homem mortal para que se lembre.
Pessoal, quando o salmista ele destaca isso, ele tem mostrado que essa é uma forma que o salmista utilizou para tentar descrever da melhor forma possível, vamos dizer assim, Deus, a obra, como Deus fez, né? Então ele falou assim, os céus, obra dos teus dedos, ou seja, não quer dizer que Deus tem dedo assim, ó, dedinho igual a gente não, mas é uma forma que nós, né, temos uma compreensão mais tangível, então por isso que ele fala assim, então uma obra dos teus dedos, ou seja, Deus, ele preparou, ele moldou os céus, porque Deus, ele não precisa nem tocar assim para fazer, porque basta a palavra dele, que a tudo se cria, mas esta é uma forma que a palavra de Deus, inclusive, tem muito disso, que é uma forma que você tem para justamente aproximar a mensagem do máximo possível da nossa compreensão. Então, obra dos teus dedos, as duas as estrelas. O que é um homem mortal? Ou seja, ele se coloca em uma categoria, ele coloca o homem em uma categoria muito abaixo, muito inferior, para tentar compreender as coisas do Senhor. Então nós temos, quando Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele ouviu palavras inefáveis do qual o homem não conseguiria entender, ele estava falando justamente sobre aquilo que é sobrenatural. Ele estava tratando sobre o sobrenatural. Tem coisas que nós não conseguimos compreender hoje. Mas por quê? Por causa da magnitude do poder de Deus. Porque o homem natural, ele não consegue entender as coisas sobrenaturais. Para você entender, para nós entendermos as coisas sobrenaturais, as coisas espirituais, nós precisamos sim nos humilhar e buscar que Deus revele a excelência das revelações para nossa vida, para nós. Então o salmista ele fala, o homem mortal, o que é o homem mortal para lembrar disso? O homem mortal não é nada. Mas aí depois disso, ele fala, o homem mortal não é nada, mas no versículo 5 nós podemos destacar, pouco menor fizesse que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Deus, nós somos a obra-prima da criação. Por mais que não sejamos nada, nós não somos nada, somos pó. A palavra de Deus fala, o salmista fala, melhor dizendo, contudo, ou seja, embora a gente não seja nada, contudo, né, sendo redundante, de glória e honra o coroaste. Deus nos coroou com glória e honra. Não é à toa que a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, isso nós precisamos lembrar, que nós somos a coroa da criação. Então, o homem, ele foi criado sim para adorar ao Senhor, para não somente estar aqui nesta terra, mas é sim a coroa da criação. Não é à toa que Deus criou todo o universo, mas o homem é o quê? É imagem e semelhança de Deus. E algo que chama muito também a atenção é o aspecto domínio. O salmista ele lembra aqui que ele destaca, né, que o homem teria domínio sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes. E isso é muito interessante porque ele destaca aquilo que hoje em dia, muitas das vezes, pessoas não conseguem compreender na totalidade, que é justamente o domínio. Você pode reparar que, se você for olhar alguns vídeos, aves, peixes, animais principalmente selvagens, a exemplo, quando eles tentam atacar o homem, se porventura o homem ele se impõe sobre aquele animal, você já viu aquele vídeo que a pessoa tenta, o animal, um urso, vou dar um exemplo, ele tenta atacar o homem ele começa a gritar e se levantar, e o urso para, recua e sai correndo? Gente, existem traços
de um domínio perdido. Isso foi uma abordagem que eu tenho estudado há muito tempo, que é sobre, desde Gênesis, Deus ele concedeu ao homem, né, na pessoa de Adão, o domínio sobre tudo mesmo, né? E agora eu vou falar sobre a questão dos animais em si. E quando ele fez isso, todos os animais eles eram dominados sim pelo ser humano, pelo homem. O homem tinha esse domínio. Porém, com a queda do homem, ele perdeu a autoridade sobre essas, vamos dizer assim, sobre esses direitos que Deus concedeu para ele. E com essa perda, mediante a queda, houve uma ruptura no domínio. Houve uma ruptura. Mas não quer dizer que houve a ausência da criação do Pai naquilo que ele concedeu para o homem. Houve uma ruptura. Mas o homem, ele tem a essência de dominador. Então, domínio, você pode ver, o homem ele é incrível. Por quê? Porque ele desvenda terra, ar, vamos dizer assim, e água. O homem ele consegue desvendar coisas no mar que você fica, meu Deus do céu, como é que descobriram isso? Domínio. Através do domínio que foi Deus que concedeu. O domínio ele faz você descobrir coisas. O domínio ele faz você conseguir mapear, tangenciar, entender, compreender. Aves no céu, avião, a criação do avião, domínio. Domínio sobre as aves. Você consegue estudá-las, você consegue analisá-las. O homem ele tem essa essência incutida nele. Por mais que às vezes pessoas não acreditem ou não saibam, mas tem. E aí quando a gente até estava conversando com um amigo sobre isso, quando você vai no zoológico, por exemplo, você vê uma girafa, um elefante, e eles vão se aproximando de ti. Parece que existe algo que foi perdido há muito tempo e está tendo digamos, uma conexão, um relacionamento assim, né, obviamente de ser humano com animal. E aí você pergunta, meu Deus do céu, mas parece que tem algo assim, uma conexão. E essa conexão foi perdida na queda do homem no Jardim do Éden, que é justamente sobre a plenitude do domínio. Hoje nós lutamos para isso, mas hoje nós lutamos para isso porque perdemos há muitos e muitos tempos atrás. Gente, esse era basicamente o estudo, é um estudo longo, mas eu busquei otimizá-lo para que você consiga entender da melhor forma possível. Espero que você tenha gostado. Se você achou pertinente esse assunto, comenta aí, gente, compartilha com alguém, se inscreva no nosso canal, seja edificado todos os dias com esta reflexão, com esta série Desvendando os Salmos. Deus abençoe e um forte abraço.